A paz do Senhor Jesus para todos, amém? Amém. Graças a Deus. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, amém? Amém? Queridos, como Deus já falou conosco através dos louvores. Para você que prestou atenção na letra de cada canção, você foi grandemente ministrado através delas. E agora Deus vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Amém? Eu creio que esta é mais uma noite em que Deus, Ele quer agir de uma maneira grandiosa no meu e no seu coração. E eu quero, já que o pastor orou, glória a Deus por isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 9. Isso, livro do profeta Isaías. Obrigado, meu irmão. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Profeta Isaías, capítulo 6, versos 1 ao versículo de número 9. Aleluia. Queridos, eu fico encantado com o Senhor. Eu comentava com o Caio lá atrás, como é que Deus às vezes faz, né? Você está prestando atenção, pastor, nas canções? Você percebe Deus confirmando a palavra através das canções. Eu louvo a Deus, porque não houve contato nenhum conosco. Vocês buscaram em Deus as canções vieram, Natália, para confirmar a palavra que será ministrada. Então a palavra de Deus nos diz assim. Eu gostaria que você pudesse manter a sua Bíblia aberta depois da leitura, que nós vamos falar a respeito de cada um desses versículos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não compreendeis ou não percebeis. Queridos, eu, como gosto muito da temática, eu coloquei um tema para a mensagem desta noite, e o tema é impactados pela glória. Eu vou contar de 1 até 3,
No 3, a igreja toda repita comigo. 1, 2, 3. Impactados pela glória. Amém, queridos? Irmãos, o tema central do livro do profeta Isaías é juízo e salvação. E o cenário histórico do ministério profético de Isaías foi em Jerusalém, durante o reinado de 4 reis, dentre eles Ezequias, Acás, Jotão e Uzias. Uzias estava reinando neste tempo, e Isaías ele profetizou num período em que houve a queda de Israel e o declínio espiritual de Judá. Isaías então ele surge em um período de grande crise política, social e espiritual, e através de uma visão que Deus revela ao profeta, o estado em que se encontrava tanto Jerusalém quanto Judá. Por quê? Porque o reino estava completamente dividido. E por que razão o reino estava dividido? É porque ambos desafiaram a Deus e desrespeitaram as suas leis. E eu aprendo uma coisa aqui, meus queridos. Eu aprendo que dura coisa, querido, é nós nos levantarmos contra esse Deus que é todo poderoso e deixar de cumprir aquilo que foi estabelecido por Ele. Dura coisa é nós desafiarmos a esse Deus. Israel, na verdade, passou a confiar em nações estrangeiras e começou a adorar os seus deuses, deixando assim de confiar no Deus verdadeiro. E isso vale para nós. Por quê, pastor? Porque está escrito lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17 e no versículo de número 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Você tem o hábito de dizer que confia no Senhor? É bom que isto seja verdade. Por quê? Porque aqueles cuja confiança se concentra na capacidade e nos recursos humanos seus ou de outras pessoas, estão destinados ao desapontamento, ao fracasso, à pobreza espiritual. Ao passo que aqueles que confiam no Senhor, diz a palavra, eles serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos analisar, como eu disse para você, o texto aqui que lemos como um todo. Vamos repetir aqui o versículo de número 1, que está dizendo assim. Isso, Isaías 6, versículo 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, segundo a Bíblia Sagrada, meus irmãos, o reinado de Uzias, ele foi o mais próspero que Judá conhecia, desde a divisão na monarquia, depois da morte do rei Uzias, ou do rei Salomão. E o que aconteceu com o rei Uzias? Essa história nós podemos verificar no 2º livro de Crônicas, no capítulo de número 26. A história que conta a respeito do rei Uzias é uma história muito linda, na primeira parte da vida do rei Uzias. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai nos ensinar que tanto Uzias quanto Manassés foram os reis que mais tempo permaneceram no trono, ou seja,
reinaram por 55 anos cada um. Uzias começou a reinar aos seus 16 anos de idade. A Bíblia nos conta que assim que ele decidiu por buscar a presença do Senhor, Deus o abençoou, Deus o fez prosperar em todas as áreas da sua vida. O rei Uzias no seu tempo tornou-se a potência daquela época. Ele foi reconhecido por toda a terra em sua época, de tamanha forma com a qual ele foi abençoado pelo Senhor. Ele possuiu o mais poderoso exército da terra. Uzias foi abençoado grandemente pelo Senhor. Então ele se engrandeceu, o nome dele foi reconhecido. Mas houve um dado momento na vida do rei Uzias que ele deixou que o seu coração se corrompesse. Aí é que a gente encontra um divisor de águas na vida do rei Uzias, porque enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscou ao Senhor, Deus abençoava a sua vida. Mas agora ele deixa que o seu coração se corrompa, porque ele entra no templo para queimar incenso, para sacrificar o Senhor, ofício que não pertencia a ele. E quando ele entra no templo para sacrificar, para oferecer incenso, diz a palavra que atrás dele entra o sacerdote Azarias com mais 80 sacerdotes e repreende o rei Uzias. Só que o rei Uzias não aceitou a repreensão, e o fato dele ter rejeitado a repreensão dos sacerdotes, a lepra veio até ele. Ele se tornou um homem leproso. E os 10 últimos anos de vida do rei Uzias, ele tem que viver separado, ele tem que viver longe, afastado. E os 10 últimos anos foram 10 anos de lepra, e Uzias morreu com a lepra. E aí no versículo 1 do livro do profeta Isaías, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui eu percebo algo interessante, pastor. Eu percebo Deus afastando a lepra, eu percebo Deus afastando o pecado e manifestando a glória dele na vida de Isaías. Oh, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Ele está dizendo aqui, eu vi. Foi exatamente nesse tempo, da morte do rei Uzias, que Isaías declara, eu vi. Ou seja, ninguém mostrou para ele, ele mesmo viu. E isso fala de uma experiência pessoal com Deus. Isaías era alguém que amava estar no templo. Isaías era alguém que amava participar dos trabalhos no templo. Isaías teve uma experiência diferente de tudo aquilo que ele já havia experimentado na sua vida. E por vezes, queridos, é isso que acontece na vida de tantas pessoas que vivem há tantos anos na igreja, mas não buscam viver uma experiência com Deus, uma experiência que vai com certeza mudar as suas vidas. E isso me faz lembrar, sabe de quê? Eu preciso contar, pastor. Isso me faz lembrar do retiro. Quando nós falamos em experiência com Deus, eu louvo a Deus, pastor Everton, que eu tive o privilégio de estar os 4 dias no retiro, de manhã, à tarde e à noite. E eu estava ali completamente atento a tudo que estava acontecendo naquele lugar. Eu louvava a Deus quando eu ouvia as pessoas em respeito à ordem que foi liberada pelo anjo da igreja. Eu não sei se vocês se lembram, um mês antes do retiro, aqui no altar, o anjo da igreja pediu: igreja, vamos entrar em jejum e oração. E eu creio que muitos de nós entrou em jejum e oração. E os dias do retiro, eu me alegrava no Senhor quando eu via as pessoas subindo lá para cima para estarem em oração, em comunhão com Deus. E qual é, pastor, a experiência que o senhor viveu no retiro? Sabe qual foi a experiência? E eu cheguei a chorar com essa experiência. Foi quando por 2 vezes eu vi crianças de 5 a 6 anos não sendo levadas por nenhuma pessoa, presta atenção nisso, mas sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Por 2 vezes elas correram para o altar, ajoelharam no altar e choraram no altar. Por outro lado, eu tive o privilégio de ver na minha frente pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo.
Eu olhava para pessoas e só via na face delas lágrimas. Sabe o porquê? Porque estavam sentindo o impacto da glória de Deus naquele lugar. E eu creio que muitas pessoas, após esse retiro, saíram de lá completamente transformadas para a glória do Senhor. Oh, aleluia. Isso é experiência. Eu disse aqui uma vez e quero repetir. A experiência que a irmã Natália vive com Deus e conta para mim, gera alegria dentro de mim. Mas a experiência que eu vivo com Deus marca a minha vida com Ele. Marca. Oh, aleluia. Aleluia. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala para ele assim: meu irmão, busca viver experiências com Deus. Oh, aleluia. Queridos, às vezes nós declaramos que o Senhor está no nosso meio, e é dessa forma que nós cremos. Ele está aqui sim, mas muitos não percebem esta verdade. Aquela mesma nuvem de glória que esteve naquele lugar, ela está sobre este lugar aqui. Oh, aleluia. E foi no momento em que Isaías adorava o Senhor, prestava o culto ao Senhor, que Deus revela para Isaías a sua glória. Era Deus se revelando ao coração de Isaías. E essa é a visão mais profunda que alguém pode ter acerca de Deus. Há quem diga que naquele momento Isaías estava ali, na verdade, contemplando Cristo glorificado, assentado em um alto e sublime trono, apontando para a realeza, a santidade, a autoridade e o domínio que Ele tem sobre todas as coisas. Podemos dizer, queridos, que esta foi uma visão extraordinária, uma visão inspiradora da parte de Deus. Ele está ali contemplando a glória do Senhor, a glória de um Deus que daqui a pouco vai estar transformando a sua vida, o seu coração, o seu interior, a sua maneira de viver, de pensar. E essa, na verdade, era a finalidade de Deus: transformar não apenas o povo de Israel, mas transformar cada um de nós. Oh, aleluia. Você lembra, presta atenção, você lembra de quem você foi no passado e quem você é hoje? Vou perguntar novamente. Você lembra de quem você foi no passado e quem você é hoje? Você já parou para pensar nisso? O que nós éramos antes, o que nós somos hoje, para a glória de Deus. Eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque hoje você está vivendo uma vida completamente transformada para a glória dEle. Para a glória dEle. Porque tudo é para Ele. Tudo é para Ele, querido. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Querido, quando o céu se manifesta, presta atenção nisso. Quando o céu se manifesta, muitas coisas são transformadas aqui na terra. Por que eu te perguntei se você lembra de quem você era e quem você é? Lembra da transformação que houve na vida de Paulo? A caminho de Damasco, completamente transformado. Lembra o que houve na vida de Zaqueu? Quando recebeu Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma. Lembra do que aconteceu com a mulher samaritana no poço de Jacó? Foi completamente mudada, transformada. Se transformou numa evangelista, uma missionária. Querido, sabe por que você está vivendo hoje esta vida que glorifica ao Deus Todo-Poderoso? É porque o céu se manifestou na sua vida e transformou completamente o teu ser. Oh, aleluia. Isaías estava vivendo um momento muito importante na vida dele. Isaías, ele, diante desta visão, ele reconheceu o estado em que ele estava.
E vou dizer uma coisa para você, hein? Se a pessoa não foi transformada, é porque ela ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, um encontro que traz transformação e muda a história de vida. Olha o versículo 2 e 3. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Observa que o texto está dizendo que eles tinham 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam o seu rosto em sinal de humildade. Com 2 cobriam os pés em sinal de reverência. Com 2 voavam como se estivessem dizendo: nós estamos prontos para serem usados pelo Senhor. Oh, aleluia! Os serafins viviam o privilégio de estar diretamente na presença do Altíssimo, e o lugar, diz o texto, que ficou cheio da adoração deles. E aqui, meus queridos, eu aprendo outra coisa interessante. O que me chama a atenção aqui é a reverência dos serafins diante do trono de Deus. E eu sei que aqui está um povo, uma igreja que se apresenta com reverência na presença de Deus. Aqui não tem aquele movimento para lá e para cá na hora do culto, aquela andação, não, as pessoas conversando, não. Aqui tem a reverência para a glória de Deus, aleluia. Eu não sei se você sabe, mas serafins, eles fazem parte da hierarquia celestial. Anjos, arcanjos, serafins, querubins. E os serafins estavam ali adorando ao Senhor. Isaías viu os serafins, que são conhecidos como seres ardentes, e que adoram de forma ininterrupta, de forma constante ao Todo-Poderoso, declarando mais uma vez: isso aqui é lindo, foi louvado aqui nesta noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Querido, isso significa que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele está exaltado tão acima de suas criaturas, queridos, a ponto de ser totalmente diferente delas, não apenas quanto às suas perfeições morais, mas também quanto ao seu poder. Aleluia. Você já percebeu quão bom é você todas as vezes entrar na casa de Deus com esse coração cheio de desejo de adorar? Desejo de adorar. Adoração, queridos, a adoração atrai o olhar de Deus para nós, sabia? Sabia? Hein? Lembra daquela experiência que eu vivi na madrugada a caminho do Rio de Janeiro? Eu acho que já contei ela aqui, pastor, uma vez. Eu estava dentro do carro na madrugada, cantando a seguinte canção: glória, glória, aleluia, oh glória. Estava cantando. Fui daqui ao Rio de Janeiro cantando. E naquela noite, em Natal, eu fui ministrar numa Assembleia de Deus. Acabei de ministrar, levando um pastor que estava sentado lá na direita. Vem marchando na minha direção, falando em mistério. Põe a mão no meu ombro e Deus toma a boca daquele homem. Eis meu servo, que eu tenho te contemplado me adorando na estrada. Falei: meu Deus, eu nunca vi aquele homem na minha vida. Aleluia. Pode acreditar nessa verdade. Teu coração voltado para a adoração atrai a visão de Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, ele viu os serafins, que são conhecidos como seres ardentes e que adoram de forma ininterrupta, né? Então, observe que ao som da adoração, está aqui no texto, a adoração dos serafins, o lugar estremeceu. Isaías então percebe que a voz dos serafins fizeram com que as portas e os alicerces do templo estremecessem. E por que isto aconteceu? É porque ali acontecia a perfeita adoração.
E o Senhor Jesus nos aponta o caminho da verdadeira adoração. João 4, 23, 24, pode colocar aí? João 4, isso, 23 e 24. Olha para você ver, Jesus nos apontando o caminho da verdadeira adoração. Isto, mas a hora vem, e agora é, glória. Fala com quem está do teu lado aí, meu irmão, é agora. Não é amanhã não, meu irmão, é agora. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Querido, adorar a Deus em espírito e em verdade significa adorar com a consciência plena, com a certeza de que está dando para Deus o melhor que você tem. Oh, glória. Quem está entendendo, dá um glória aí. Louvado seja Deus, aleluia. Oh, glória. Então, meus amados irmãos, às vezes a gente se perde um pouquinho com as fichinhas aqui, mas não tem problema não, tá? É interessante, irmãos, é que essa visão revela ao profeta a glória, a majestade e a santidade de Deus, ou seja, a pureza, a plenitude e a separação do mal. Isso é muito claro, porque Deus nunca vai compactuar com o mal, compactuar com o pecado. E ao se deparar com a grandeza de Deus, Isaías ele vai se sentindo pequeno, um pecador que precisava ter uma vida transformada. Olha o que ele está dizendo aqui nos próximos versículos, no 5 e no 6. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aqui Isaías é levado a reconhecer o estado em que ele estava diante de Deus. Vocês estão aqui? Vocês também estão diante de Deus, e isso tem muito a ver conosco. Eu fico imaginando o pastor Marcel nesse momento aqui, Isaías fazendo para ele 3 perguntas: quem eu sou, como estou e quem está à minha volta. E engraçado, queridos, é que às vezes nós olhamos tanto para a vida dos outros e esquecemos de olhar para nós mesmos. Esquecemos que o juízo temerário é proibido. Não é isso que está escrito lá em Mateus 7, 4, 5? Coloca para mim, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 4 e verso 5. Louvado seja Deus. E quando orares, às 7, 4, 5, ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Querido, isso aqui é muito forte. Sabe por quê? Eu acredito que não é o seu caso, mas existem pessoas que têm o hábito de apontar o dedo para os outros, de falar da vida dos outros, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Observa que Isaías estava dentro do templo e percebeu que ele não estava bem. Percebeu que ele precisava da restauração na vida dele. Então eu entendo aqui, querido, que o fato de nós estarmos dentro da igreja, e eu repito, olha que Isaías estava dentro do templo. O fato de nós estarmos dentro da igreja, cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, ofertando e dizimando na casa do Senhor, frequentando as reuniões de orações, tudo isso não nos torna pessoas salvas. Por quê, pastor? Porque podemos estar vivendo tão somente a religiosidade e não um verdadeiro relacionamento com Deus.
Isaías estava dentro do templo, mas não estava bem com ele mesmo. Ele teve a consciência do pecado, na presença de Deus, dentro da casa do Senhor. Aleluia. Olha aqui o verso de número 6, está dizendo assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Eu gosto dessa palavra aqui, sabe por quê? Porque ela nos revela aqui algo muito profundo. O que, pastor? Essa palavra nos leva a entender que quando nós falamos das coisas dos céus, quando nós falamos das coisas que são concernentes ao reino de Deus, nós não falamos de nada que é abstrato, mas nós falamos de algo que é concreto. A prova disso está aqui. O serafins trouxe uma brasa viva tirada do altar com uma tenaz, e quando chega para Isaías, diz: Isaías, eis que isto toca os teus lábios. Purificados estão os teus lábios e perdoados os teus pecados. Então o serafim toca nos lábios de Isaías. É uma coisa concreta, meus irmãos. Louvado seja Deus. Oh glória. O texto diz que o serafim, ele tocou nos lábios de Isaías, e foi nesse exato momento que Isaías experimentou a purificação espiritual. E isso nos leva a entender que a confissão, presta atenção nisso, quando há confissão, a confissão, ela é o caminho que Deus propõe a cada um de nós, para que possamos viver em constante purificação. E há uma coisa a respeito da purificação que eu acho muito linda, está no Salmos de número 51, pode colocar aí, Salmos de número 51, a partir do versículo 7, olha o que diz: purifica-me com o isopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. 8, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Até aí. Isaías tinha consciência do seu pecado, sim ou não? Ele busca em Deus o perdão e a purificação. Oh, aleluia. Irmãos, o que nos leva a viver uma vida de santidade é, sobretudo, a nossa comunhão com Deus. Olha os versos 8 e 9. Depois disso, eu gosto desse depois disso aqui. Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo. Ou seja, depois que tudo aconteceu, ele teve a vida restaurada, alcançou o perdão divino, ouviu a voz de Deus, e agora, com a vida consagrada, se colocou à disposição do Senhor. Não poderia ser de outra forma. Eu preciso ter isso na minha consciência. Eu desejo fazer muito mais na obra de Deus. Eu quero fazer muito mais na obra de Deus. Mas muito mais do que querer fazer as coisas na obra de Deus, é ter a consciência de que eu estou consagrando a minha vida ao Senhor. Isso é muito importante, irmãos. E agora Isaías, ele se compromete com o Senhor, de testemunhar aquela experiência que ele acabara de viver com o Senhor naquele lugar. E muitas vezes, nós temos sido impactados pela poderosa palavra de Deus aqui neste lugar. Amém ou não amém? Por muitas vezes. Agora, o que nós temos feito? Nós temos guardado esta palavra que tem impactado a nossa vida no nosso coração, ou temos compartilhado esta palavra com outras pessoas? Porque Isaías vai receber agora uma ordem expressa.
Deus está levantando Isaías como profeta. Este é o momento em que Isaías nasce como profeta do Senhor, para testemunhar do Deus vivo, para levar a mensagem que Deus quer ao povo. Você está entendendo isso aí? Você, toda noite que vem aqui, você é impactado pelo poder da palavra, mas não guarda a palavra para você. Transmite esta palavra para quem vive ao teu lado. Oh, aleluia, aleluia. Esse foi o momento que nasce o profeta Isaías, para proclamar a mensagem de Deus ao seu povo. E que mensagem é essa, pastor? Uma mensagem que tem tudo a ver muito com cada um de nós, uma mensagem que traria transformação para o povo. E eu quero que você saiba que nós podemos sair daqui nesta noite ainda mais transformados pela glória de Deus. O que Isaías foi, e no que ele se transformou. Pelo texto nós podemos entender que ele foi um homem impuro, convicto. Ele tinha convicção do seu estado, mas ele confessou o pecado e foi transformado. Ele foi purificado. E isso por quê, pastor? Porque o fogo de Deus, ele purifica. Tudo que eu disse para você, tudo que vem do céu provoca resultados na vida daqueles que estão na terra. E uma vez que ele foi purificado, agora ele é santificado. Ele começa a obedecer a voz do Senhor. Olha o versículo de número 9, estamos chegando ao final. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Deixa eu falar uma coisa para você. Por alguns momentos da minha vida cristã, isso foi no início, tá? Da minha vida com o Senhor. Havia algumas coisas, pastor, que eu ouvia da palavra, mas eu não entendia. Você acha que eu ia para casa sem entender? Pastor, por favor, me faça entender isso aqui. E não é que o pastor me fazia entender? Eu voltava para casa mais feliz. Eu vou te dar esse conselho: não saia daqui sem entender, não. Tem tantos homens de Deus, conhecedores da palavra aqui, que eles podem te ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Amém? Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Isaías foi posto em serviço. E às vezes você tem declarado: eu quero fazer a obra. Ou o meu coração queima por missões. Ou eu preciso cumprir a vontade de Deus, os propósitos de Deus para a minha vida. Quem sabe você está dizendo: eu preciso que o Senhor toque em meus lábios com essa brasa viva que vem do altar. E toque não apenas nos meus lábios, mas toca nos meus olhos, nos meus ouvidos, e por que não em todo o meu ser, para que eu seja purificado ainda mais. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, mas existem algumas áreas, irmãos, da nossa vida que precisam desse toque. O toque que traz mudança, o toque que traz transformação. E talvez você esteja aí dizendo para você mesmo: eu preciso disso. Eu estou falando coisas ou pronunciando palavras que eu não devo. Eu estou permitindo entrar pelos meus ouvidos coisas que não devem. Eu estou trilhando um caminho que não devo. Eu preciso me consertar, e eu creio que Deus pode tocar em mim nesta noite, para que eu seja completamente transformado. Lembra que aqui no texto está assim: Isaías reconheceu e disse: ai de mim, que vou perecendo. Sabe o que Isaías estava falando? Ai de mim, que eu estou quase morrendo.
porque eu sou um homem de lábios impuros. E tem mais, reconhecendo o meu pecado, eu percebo que estou no meio de um povo que também tem lábios impuros. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui, por gentileza. Presta atenção. Essa pode ser uma das noites mais lindas da tua vida. Você crê que Deus está aqui? Essa pode ser a sua noite. Talvez você é esse que está dizendo: pastor, eu preciso que Deus toque nos meus lábios. Eu preciso que Deus toque em todo o meu ser, porque eu reconheço que eu preciso ser ainda mais transformado. Deixa eu dizer uma coisa para você, e vou dizer com toda a autoridade: Deus verdadeiramente está nesse lugar. Assim que o Ministério de Louvor começar a entoar esta canção, eu vou pedir a você que reconhece que precisa ser tocado nesta noite, que você venha aqui ao altar do Senhor. Presta atenção no que eu vou falar. Existem pessoas que virão aqui no altar, elas vão tentar se levantar, e elas não vão conseguir, tamanho peso da glória de Deus que está nesse lugar. Então, enquanto eles estão louvando, e você sabe que você precisa deste toque de Deus na tua vida nesta noite, pode vir, porque Ele é o único que tem poder para transformar, para mudar e para sarar. Amém? Eu vou esperar você aqui, porque eu quero orar pela sua vida. Vamos adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos adorar. Glória a Deus. Oh, aleluia. Isso, sai do seu lugar. Venha para cá. Aliás, enquanto eles louvam, eu vou pedir ao pastor Marcel que venha até aqui para fazer essa oração, porque eu vou descer, eu quero ficar no altar também. Eu sei que eu preciso do renovo de Deus na minha vida. Vem cá, pastor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olhar, Senhor, Isso, venha e se ajoelhe no pra altar. dentro de